que me procuram. Então já era mais claro isso, né? No meu Instagram, sempre. Aí veio a questão do voto, que isso ficou ainda mais aberto, assim, para as pessoas. De que, nossa, essa menina é muito maluca, né? Tem uma vida diferente. E Como aí, foi esse voto? eu Vamos fiz fazer um um voto. parêntese aqui, Eu já fiz um volta voto. É só… É que o Felipe contou lá no congresso, né? Que a Aurora, a gente engravidou da Aurora no comecinho do voto. Eu fiz um voto de Nazireu. Como eu te falei, né? A Tamires me discipulou, ainda hoje, né? Cuida de mim, é uma grande amiga, uma pessoa que fala na minha vida. E quando eu a conheci, ela tinha feito voto. Ela veio pro consultório carequinha, assim. Eu falei, uau. Explica um pouco o que é o voto de Nazireu. O voto de Nazireu tá lá em número 6, pessoal. Se vocês quiserem ler, a descrição tá em número 6. É um voto em que, assim, não é uma doutrina, não é uma regra que as pessoas raspem a cabeça, mas tem a ver com o crescer dos cabelos e com algumas coisas que você se abstém. Por exemplo, tudo que vem da uva, né? E não se aproximar de um corpo morto. Então, você não pode ir em velórios, etc. Era o voto de Sansão. Exato. E de tantos outros Paulo, que eram dedicados ao Senhor Samuel, João Batista. Era uma O separação, pessoal né? conhece Eles muito por diziam. Sansão pela questão do cabelo, né? Mas teve Enfim, outros nazireus. As crianças nasciam nazireu. né? Eles eram tinham consagrados uma vida… pelo pai. Mas em número 6 diz, né, que se um homem ou uma mulher quiser… Então existiam aqueles que falavam, uau, eu quero viver isso aí. Sim. Que foi o que aconteceu comigo. E aí o que a Bíblia diz é que a mulher casada precisa do aval do marido, né, da permissão do marido, e a mulher solteira precisa que os pais aprovem, né? E aí, depois essa parte, sei lá, você vai caber falar. Porque Deus falou com ele. Eu falei, Senhor, o sinal que eu quero é que o Senhor fale com o meu marido. E aí ele, do nada, vira pra mim assim à noite e fala, faltando 15 dias pro prazo que Deus tinha me dado de começar o voto, amor, sabia que você ia ficar linda, careca? Eu fiz, uau, Deus falou com você. Que era a confirmação que eu queria do Senhor, sabe? Que ele falasse com meu marido sem eu precisar falar. Porque já que eu preciso da permissão dele, o Senhor fala com ele aí. Porque no fundo, a gente sempre acha que é a nossa alma pedindo, né? Mas uma coisa que eu aprendi é que a nossa carne nunca vai pedir algo que sacrifique pro Senhor, né? Essa voz só podia vir do Espírito, mas eu tinha ainda essa… Senhor, eu quero mais uma confirmação. Então fala com meu marido, e o Senhor falou. Então eu fiz esse voto em janeiro de 2020, e aí deixei meus cabelos crescerem por 2 anos. Em janeiro de 2022 eu entreguei o voto e raspei a cabeça de novo. Então, eu não falei isso claramente na rede social de cara, mas as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, porque eu falei, você tem que avisar, viam nos senão você vai achar que tá stories, né? doente, alguma coisa. Muita gente achou que eu tava doente, que eu tava enfrentando um tratamento de quimioterapia, etc. E aí eu precisei dizer, e depois de um tempo, depois de 6 meses, eu ouvi uma liberação do Senhor que eu precisava falar isso de forma mais clara, e então eu publiquei um vídeo do momento ali que a gente, né, registrou, do início do voto, e isso deu um boom, assim, né? Muita gente soube. Então, o meu perfil, meu Instagram sempre foi misto, né? Família, trabalho e muita coisa de Deus. Eu escrevo uns textos, eu coloco uns devocionais, eu falo das minhas experiências com Deus. Então, as pessoas que me procuram, olham lá na minha rede social e falam assim, né? Já cria um nicho. Talvez algumas pessoas não se conectem de cara, porque é algo muito confessional mesmo. E pro Felipe isso foi um pouquinho depois de ele entender que realmente essas duas coisas não se separam, né? E há um receio nosso, assim, que eu particularmente durante muito tempo tive. Acho que na nossa imaturidade, né? De que se a gente se posicionar publicamente de forma confessional, assim, eu sou um cristão, e você disser isso de forma muito aberta, que de repente isso te prejudique profissionalmente, né? Que você feche algumas portas e… Isso realmente pode acontecer. Sim. E às vezes isso pode impedir a gente, limitar a gente de viver toda a plenitude do propósito de Deus para nossa vida, né? Eu não sei, de repente, dentro da fonoaudiologia, mais especificamente, mas eu acho que isso envolve todos os profissionais de saúde, né? Sim. Essa coisa eu preciso de pacientes, eu preciso de clientes para o sustento. Então, se eu me posicionar aqui, de repente eu começo a ter algum tipo de retaliação, de resistência. E assim, de verdade, eu percebi isso em alguns momentos, mas a graça do Senhor foi tão abundante que o meu trabalho
criou um caminho de visibilidade que, mesmo sem ter uma carreira acadêmica, eu não fiz mestrado, eu não fiz doutorado, até por conta dos filhos, né? Não senti esse chamado do Senhor para me dedicar à academia. Eu sou convidada para falar no congresso de fono, eu sou convidada para falar no congresso de otorrino. Então, no meio dos médicos, no meio da galera que tem doutorado, pós-doutorado, eu tô lá dando aula, falando da minha experiência. Então, é muito, muito realmente o Senhor que faz, sabe? É o Senhor que faz. Sim. Só que, ao mesmo tempo que em vários anos… as mesas aconteciam e eu não era chamada. Existe um momento que o Senhor parece que tirou o nome e falou assim: essa moça aqui é interessante, vocês chamem ela para falar. Mas em mesas, por exemplo, que falam da voz trans, que é um capítulo muito importante da fonoaudiologia hoje, eu não vou ser chamada para falar, entende? Eu sou chamada para falar na voz profissional, na voz cantada, na preparação vocal, porque eu não tenho no canto gospel. Minhas aulas, a maioria são a respeito desse tema, né? Voz cantada no gospel, preparação vocal para o gospel, que é minha linha de especialidade, mas existe um outro lugar de mesas que eu não vou entrar, porque não faz parte do que eu sei, da minha experiência do dia a dia, sabe? Então, eu acho que realmente as nossas escolhas e os caminhos que o Senhor vai trilhando pra gente podem sim fechar algumas portas, mas são portas que o próprio Deus não queria que a gente entrasse, sim, né? sabe? Sim. E às vezes a gente, nessa coisa que eu falei pra você da aprovação dos homens, a gente vai dizendo não pro Senhor e sim pra essas coisas e não vive o propósito que o Senhor tem, né? Exatamente. E acho que a gente, como médico, a gente é muito treinado a não entrar nesse mérito, né? E é uma barreira que a gente tem que enfrentar. Então, quando eu comecei o consultório, eu me lembro que eu tive uma paciente só no primeiro ano de consultório, uma amiga nossa. Mas ela foi uma pessoa muito importante, a Gisele, porque ela começou a me conectar com pessoas e com um ambiente que eu não tinha noção que existia. Mesmo tendo feito residência em obstetrícia, né, lidando com equipes médicas e tal, existia um grupo de pessoas que já estavam falando isso, que já estavam pensando isso, já estavam trazendo essa cosmovisão, que a gente chama de cristã, mas trazer essa experiência da sua fé para esse momento de gestação e parto. E eu falei, uau, que legal, é isso. Eureka, né? É isso. E aí, a partir dessa pessoa, né, da Gisele, as conexões começaram a acontecer. Aí veio uma enfermeira que era obstetriz e que era cristã e que também me ajudou muito em amadurecer isso. Depois veio quando a Simone estava grávida da Aurora, né, que é um testemunho muito legal também. Veio uma doula que era muito cristã e também que ajudou bastante a gente nesse processo. A doutora Flávia Guiar, que é uma ginecologista obstetra lá de Ribeirão Preto, que também, de uma maneira meio sobrenatural, apareceu na nossa vida. Né? Assim. E aí também foi abrindo os meus olhos para falar assim, gente, peraí, a gente precisa mudar essa realidade. Juntamente, né, com esses ambientes de parto extremamente violentos, tecnocratas, medicalizados. Então, tudo isso eu falei assim, a gente precisa mudar essa realidade. Como a gente vai fazer isso, né? E isso foi um amadurecimento também ao longo desses… 5 anos, né, de consultório, que hoje eu consigo fazer isso de uma maneira muito mais tranquila. Meio que natural até, né? Sim. Hoje é mais natural do que quando eu comecei. Quando eu comecei com um médico padrão ali. Óbvio que sempre tive um olhar diferente, consultas mais longas, entendendo quem era a pessoa, o que né, trouxe o casal para gestar naquele momento. Mas hoje é totalmente natural a gente falar de Deus, a paciente tá com um diagnóstico lá de infertilidade, vamos esperar um pouco, vamos orar, né? Calma, né? E trazer essa experiência, né? Que eu sempre falo que o parto é um ambiente espiritual muito poderoso, muito importante. Então, trazer todo esse preparo para as famílias, né, fazer com que eles entendam isso também, e a experiência que cada mulher tem nesse processo é única e é extremamente
importante e poderosa, né? É. Então, é um processo que a gente, enquanto profissional, precisa trilhar. Sim. Talvez para alguns vão ser mais fácil, como a Simone, que já foi muito intuitiva, ela já começou nesse caminho e para ela é muito natural. Para alguns talvez vão ser mais difícil, a gente, né, tem aquelas barreiras ético-profissionais. Para algumas profissões, algumas áreas de atuação vai ser um pouco mais complicado. Mas o Senhor vai nos direcionando o momento de falar, o jeito de falar, como agir naqueles contextos, né? E a gente vai trazendo Deus para os processos, né? Eu brinco que a gente divide a nossa vida em várias caixinhas. Não, essa Deus pode entrar, essa aqui Deus não pode entrar. Essa daqui Deus não se interessa. Na verdade, Ele quer estar em todos os lugares. Deus tem algo